dessa minha trajetória, né? Minha formação é em História, eu sou professora de História, com mestrado em História e doutorado em Ciências pelo doutorado de Meio Ambiente da UERJ. Né? Então, eu fiz uma trajetória bem diversa, né? A gente pode dizer assim. Mas a questão da guarda responsável de animais veio na minha vida de uma forma, digamos, chegou à minha vida de uma forma não acadêmica. Né? Eu, na verdade, em 1995, eu me tornei professora da rede de ensino federal na escola técnica. E lá nessa escola técnica, eu conheci uma protetora, Maria José Miranda, Maia de Miranda, que hoje é minha companheira, e ela tinha um trabalho com animais de rua. E eu comecei a me envolver com essa questão de resgate, de essa preocupação com os animais que estão na rua. Né? Isso me levou, então, a começar também aí, de uma certa forma, né, a estudar o tema, né, e a me preocupar com o que envolvia a relação do homem com os animais, especialmente os animais domésticos. Né. Houve um momento da minha vida que eu tive uma quantidade absurda de gatos, né, 82 gatos. Né? Hoje eu estou um pouquinho mais normal, são 10 cachorros, uns 15 gatos, mas quem começa a fazer esse trabalho, com muita dificuldade, não acumula animais, né? Porque você se torna sensível ao que você vê, especialmente ao que você vê nas ruas. Né? Então, acabou que a minha vida pessoal ela se fez moldar também por conta dessa preocupação com os animais. Eu morava em Vila Isabel e o acúmulo de animais gerou uma impossibilidade de ficar num centro, num espaço muito urbano, né? Apesar da casa ser até construída com espaços próprios para os gatos. Foi ficando impossível a partir do momento que a gente também adquiriu cachorros e nós acabamos mudando para a região oceânica de Niterói, para uma casa, né, com uma estrutura mais adequada para os bichos. Então, assim, até onde eu moro, né, vamos dizer assim, tem a ver com essa preocupação, né, essa minha preocupação e esse meu envolvimento com a questão da guarda responsável. Né? Para quem está chegando agora, então, não vou repetir isso tudo, obviamente, né? Mas só me apresentando de novo, Ana Santiago, eu sou professora da UERJ, né? E hoje dirijo a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, a nossa unidade de São Gonçalo. Essa faculdade é uma faculdade de formação de professores, como diz o nome. Nós temos 7 habilitações distintas de formação de professores e parece que é incrível, né? Possui animais coletivos, um espaço que já vinha, antes de eu chegar lá, já tinha um trabalho coletivo com animais coletivos, e a gente continua esse trabalho lá, digamos assim, faz parte do nosso currículo oculto, né? Uma formação para o zelo e o cuidado com animais eminentemente de rua. Né? Vamos começar então pensando assim, por que guarda responsável? Né? Por que a gente fala em guarda responsável, não propriedade? Né? Isso, logicamente, isso já é um avanço, isso já é uma coisa muito recente. Né? Nós não somos donos dos animais. Essa eu acho que é a primeira questão. Né? Nós temos uma tradição cultural, humanística, que nos fez achar que somos donos da natureza, que o homem ele é o top de linha, né, o animal dos animais, e que tudo está a seu serviço. Isso tem gerado uma série de problemas, e nós vivemos uma renovação, digamos assim, uma reflexão e um caminhar acadêmico também sobre isso. Né? Então, essa questão da guarda responsável, ela parte do princípio que
você não é dono do animal, né? A nossa espécie, ela chegou a um determinado momento que ela domesticou os animais, alguns animais, né? Mas esses animais não pediram para ser domesticados, né? Então, quando esses animais passam a ser domesticados, a gente tem que ter uma primeira questão em vista, né? Ética em vista, é que esses animais passaram a ser dependentes dos homens. Eles largaram seus ecossistemas, eles abandonaram a sua vida em natureza e passaram a ser animais que dependem dos homens para a sua sobrevivência. Se nós criamos essa situação, nós precisamos ter responsabilidade sobre a guarda desses animais. Então, nós não somos dono, o animal não é objeto, né? Essa, inclusive, é uma luta do movimento operário, do movimento operário é ótimo, isso é coisa de professor de história, né? Do movimento de proteção, que é você aperfeiçoar a legislação brasileira em relação a essa questão dos animais, né? Na Constituição de 1988, que é essa aí, coitada, né, está bem atingida atualmente, no artigo 225, que é sobre meio ambiente, já existe alguma coisa que fala sobre a questão do não maltrato ao animal, mas não é muito clara. A Lei dos Crimes Ambientais de 1998, a Lei 9.605, ela também fala isso e já tipifica alguns tipos de crime. Então, maus tratos, abandono, tá lá na lei que são crimes, né? Existe hoje um projeto de lei da Câmara, de número 27, que já passou pelo Senado com modificações e voltou, portanto, para a Câmara, que é para fazer um ajuste no nosso, digamos assim, no nosso Código Civil, porque no nosso Código Civil os animais são tratados como objeto. Então, esse é um primeiro momento, um primeiro movimento muito importante, que é você tirar, né, da legislação essa perspectiva de que o animal ele é um objeto que você pode dispor a seu bel prazer, porque você é dono dele. Então, você se desfaz do animal, assim como você se desfaz do móvel, da cadeira, da mesa, né? Se você quiser quebrar, quebra, né? Isso tem que ser efetivamente revisto e destruído na nossa legislação, colocando o animal na condição que ele merece ter, que é a condição de um ser vivo que precisa ser protegido pela legislação e protegido pela espécie que em um determinado momento resolveu que ele deveria ser domesticado, né? Então, quando você fala em guarda responsável, você está assumindo, antes de tudo, uma perspectiva filosófica nova, não de nos vermos, né, enquanto homens, enquanto espécie, né, acima das outras espécies. Isso é muito importante a gente entender, e a gente vai ver que por muitos outros motivos é importante a gente perceber que o homem ele não está fora da natureza, ele é a natureza, e de fato nós estamos no mesmo patamar que todos os seres vivos que estão na natureza. Essa é uma questão fundamental para nós, inclusive, repensarmos a nossa sociedade, repensarmos as nossas opções de vida, né? Então, quando você precisa, se você pegou um animal, você tem um animal doméstico, você precisa entender que você precisa alimentar, você precisa hidratar, você precisa levar ao veterinário, você precisa vacinar e você precisa mantê-lo num ambiente limpo. Então, você tem uma série de obrigações, obviamente tratar bem, né, que você assume. E isso é muito importante porque a gente vê, embora eu particularmente seja contra a compra de animais, o comércio de animais, eu acho que o melhor é adotar. Quando as pessoas resolvem que vão ter um bicho, elas escolhem eu quero esse bichinho, é bonitinho, eu quero esse. E não pensam, por exemplo, que de repente estão escolhendo um animal que é um animal completamente com características, um cachorro, por exemplo, que tem uma característica na natureza completamente diferente das condições de vida que ela vai dar. Né? Então você pega um animal que é um animal de pastoreio, por exemplo, que é um animal que caminha muito, que anda muito, e você coloca no apartamento de quarto e sala, né? E sem nenhum tipo de vida. Então você também tem que pensar aquele animal que você quer na sua vida, ele se adapta à sua vida, ele está de acordo com a sua vida, ele está de acordo com as suas condições, porque
que ter bicho é caro. Ter bicho, aí você tem o bicho, mas aí você compra a pior ração que tem no mercado, né? Isso aí é muito complicado, porque você precisa garantir a qualidade é, é, de vida do animal. Ele tem esse direito, né? Por outro lado, também a gente percebe uma coisa, que nós vivemos exatamente porque o homem não vê dessa forma, o abandono do Brasil é uma coisa absurda, né? Os maus tratos, as condições que os animais vivem, muitas vezes em condições domésticas, mas vivem de forma muito precária, mas é preciso a gente enfrentar essas questões. A questão do abandono é uma questão que a gente precisa pensar, inclusive, se não está com pena do bicho, se não pensa no animal, se não pensa, está só se livrando de um problema, eu não quero mais esse cachorro, não quero mais esse gato, eu abandono. Uma irresponsabilidade sanitária, inclusive, porque quando você aumenta o número de animais de rua, você aumenta as possibilidades de adoecimento, não só desses animais, mas também dos seres humanos, né? Então é uma questão de saúde pública, a responsabilidade. Lidar bem, ter responsabilidade sobre os animais é também uma questão de saúde pública, né? Então a gente precisa ter percepção com isso, né? A partir dessa colocação, né, que a gente entende essa questão da guarda responsável, né? Eu acho que talvez o mais gritante sobre isso seja a questão dos pássaros, né? Eu gosto muito de pássaro, aí coloca numa gaiola, né? Quer dizer, completamente uma violência extrema com o animal. Quer dizer, imagina o estresse, a forma que um animal que tem como característica a habilidade de voar, passar a vida inteira dentro de um quadrado cercado, né? E sem poder alçar voos mesmo, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo. Agora, eu acho que a gente precisa também pensar na questão, antes de chegar à questão que nos traz aqui, que é a questão do Covid, né? É a questão dos animais, da sustentabilidade e porquê dessas epidemias, né? O que nós sabemos hoje, né? Nós sabemos, por exemplo, que as bactérias, os vírus estão aí, né? Estão aí no mundo, junto com a gente, né? Sabemos também que a espécie humana é um animal, né? Não é dona da natureza, nós fazemos parte da natureza. Sabemos uma outra coisa, que a vida urbana e a destruição dos ecossistemas estão ampliando cada vez mais o risco das pandemias. Isso é indiscutível, né? Por quê? Porque quando você destrói os ecossistemas, você libera uma série de micro-organismos e vírus, animais, mosquitos, né? Você vai destruindo aquele ecossistema e você vai espalhando, digamos assim, uma série de enfermidades que, quando chegam na cidade, encontra todo mundo aglomerado e boa parte dessa população em situação de miséria e pobreza, morando mal, comendo mal, próxima a esgoto, tudo isso, a doença se dissemina com muita facilidade, né? Então, primeiro uma reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte, que o modelo relação homem com natureza, ele é um modelo que está nos trazendo riscos de extermínio da nossa espécie. Porque o homem é tão egocentrado que ele acha assim, vai acontecer alguma coisa, né, e vai acabar com o planeta, né? Antes do planeta acabar, a gente acaba primeiro. Né? Então, acho que primeiro a gente ter essa clareza que a gente é uma espécie como outra qualquer e podemos ser os dinossauros do momento. Né? Então, abaixar um pouco a nossa bola, a nossa arrogância e perceber que a gente corre riscos em função do modelo que nós desenvolvemos de vida, né? A forma como nós escolhemos viver, a forma como nós construímos nosso sistema econômico, social, político. Né? Outra coisa que a gente tem clareza, isso é sabido, né? O modelo de produção de alimentos, e especialmente o modelo de produção de alimentos que envolve carnes, ele é um horror. Ele é um horror.
ele é produtor realmente de doenças. Por quê? Os animais vivem aglomerados, vivem muitas vezes, nem em todos os lugares as condições de higiênicas são boas, a alimentação é artificial, muitos hormônios, muito antibióticos, quer dizer, os animais vão sendo, né, tratados de mal, né, tudo controlado, né, pelos conhecimentos que o homem adquiriu, mas fugindo cada vez mais do controle natural. E esses animais estressados, eles também têm os bichinhos lá dentro deles, eles têm os vírus, bactérias, carregam dentro deles algumas coisas e às vezes isso sai de controle, né? E não é só, por exemplo, a questão hoje, a gente está muito preocupado com o Covid-19 porque tomou uma proporção enorme. Mas nós já tivemos o mal da vaca louca, nós já tivemos a gripe aviária, nós já tivemos suína, tudo isso chegou a ser pandemia, mas não chegou o caso da vaca louca não chegou a ser pandemia, mas, por exemplo, a questão da aviária foi. E nós agora estamos assustados. Nós estamos assustados agora porque tomou uma proporção muito gigantesca. Mas já temos sinais, digamos assim, né? Não de ontem, né? Já tem bastante tempo que a gente recebe esses sinais. Por exemplo, a questão da vaca louca apareceu em 1985 na Inglaterra. A gripe aviária, o vírus é detectado em 1902 na Itália e você tem em 97 uma epidemia partindo de Hong Kong. Só as aves, elas possuem 15 subtipos de vírus da influenza. Então, tá correndo nos bichos isso, né? No caso, por exemplo, da gripe suína, ela foi de 2009. Então, nós estamos sendo avisados. Só que, infelizmente, nós somos muito... Não ouvimos muito bem o que está acontecendo, né? A gente não consegue perceber claramente o que está acontecendo, né? Então, é importante a gente perceber que nós, de alguma forma, como espécie, somos muito responsáveis pelo que está acontecendo, né? Pelo que está acontecendo, pelo modelo que nós escolhemos para viver. Aí a pessoa diz assim, a China, não tem nada a ver com a China. A China, na China as coisas tornam digamos assim, um volume mais significativo, porque uma população de 1 bilhão, enorme, né? Quer dizer, uma concentração de população grande, com alimentação muito diversa, comem animais silvestres, que é um problema, porque muitas vezes quando você come animal silvestre, você não tem controle, não tem nem conhecimento muito claro do que esses animais possam possuir, né? Por exemplo, o coronavírus que promove o Covid, a gente é um bicho, mas a gente não sabe nem direito que bicho foi esse, né? Mas de fato o problema não é o bicho, é como a gente está se relacionando com esse bicho e por que esse animal adoeceu e transmitiu uma doença para o homem. Notem que nós não estamos falando, até que a gente poderia adquirir isso na natureza, mas assim, por isso que o ideal é que o bicho fique lá no seu habitat. Mas esses animais, o morcego ou o pangolim, que provavelmente foram a origem desse coronavírus, eles eram animais que estavam no mercado de carnes. Então, não é um problema dos chineses, porque além do os mercados de carne da China, nós temos os nossos mercados, nós temos os nossos aviários, nós temos as nossas produções de porcos, nós temos a produção de carne bovina e de uma série de outros animais que podem trazer esse problema em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, não é uma questão de criminalizar um hábito cultural de comer morcego, não é isso. É a gente entender que não é só o morcego, né? Como a gente come, como a gente trata, como a gente guarda, como a gente mexe nesses ecossistemas e transforma esses animais em alimento, em produto, em objeto,
a gente não está conseguindo ter controle sobre tudo que pode acontecer, né? As zoonoses, que são as doenças que os animais transmitem para o homem e vice-versa, não são poucas, né? A gente conhece umas mais, outras menos, né? Mas aí no mundo pet, dos animais que estão mais próximos da gente, os cães e os cachorros e os gatos, nós temos, por exemplo, a raiva, que está controlada, mas experimenta ficar largando tudo que é bicho na rua, né? Abandonando bastante bicho, não vacinando, não esterilizando quando é necessidade para controlar a população. Aí tem uma barrigada, joga na rua. Está sob controle porque nós temos animais, de uma maneira geral, vacinados. Mas se a população de rua começar a aumentar, se contamina o animal de vida silvestre, a gente já perde controle sobre isso. A leishmaniose, que é provocada por um protozoário, a leptospirose, que é uma bactéria, né? Então, por exemplo, as questões de saneamento são importantes, porque a leptospirose vem do rato, né? Então, quanto mais a gente coloca a nossa população exposta a condições sanitárias, né, aviltantes, mais chances a gente tem de uma onda de leptospirose. Não é do rato só. O rato é um hospedeiro da doença, mas as condições humanas de vida não é produzida pelo rato, são produzidas por nós como seres humanos, né? A toxoplasmose, que é um protozoário, né, que também dá em cães e gatos, né? E a esporotricose, que é um fungo que está dando muito em gatos. Mas são doenças, né? Eu, por exemplo, já tive contato com quase todas essas doenças na minha vida de protetora e nunca peguei nenhuma delas, né? Então, por exemplo, a toxoplasmose, que todo mundo fala que é do gato, que é não sei o que, sei lá, para você pegar a toxoplasmose do gato, você tem que colocar na boca fezes secas do gato, pelo amor de Deus. É muito mais fácil você pegar a toxoplasmose comendo, se alimentando com carne mal passada. Leite cru. Isso são os elementos que geram essas zoonoses mais comuns que a gente lida, né? E nesse momento a gente pode dizer, então, que é importante a gente entender, né? Para a gente caminhar aqui. Como é que a Fiocruz, o que a Fiocruz diz? Não é só o que a Fiocruz diz. O que diz o que diz a Organização Mundial de Saúde, o que se sabe hoje? Segundo a Fiocruz e essas organizações, não há evidências que qualquer animal transmita um novo coronavírus para nós. Não há essa evidência. O que acontece? Nós sabemos que já foram identificados alguns animais domésticos, nem todos, né? Porque um tigre não é bem doméstico, mas assim, 2 cães, 2 gatos, um tigre, que desenvolveram a Covid-19 de forma muito fraca, mas todos esses animais eram animais que estavam em contato com pessoas contaminadas. Mas, de fato, hoje, o que a ciência prova? O que a ciência diz? O que nós sabemos? Não tem transmissão de bicho para a gente. Então, nesse momento, bicho doméstico, né? Obviamente, porque a origem da doença foi justamente, provavelmente, ou um morcego ou um pangolim, mas não há nenhuma evidência que cães e gatos transmitam o Covid-19 para nós. Por quê? É importante a gente saber o seguinte, quer dizer, o coronavírus é uma família de vírus e que pode circular com pessoas e animais. Então tem coronavírus que dá só em bicho, tem coronavírus que dá em gente e tem coronavírus que podem passar de gente para bicho e de bicho para gente. Isso a gente já sabe. Então existem muitos coronavírus que não afetam, que dão nos bichos domésticos, cachorro e gato, e não afetam o homem. Né? Então a gente está convivendo com isso e nem sabe que está convivendo. Há muito tempo. Então, por exemplo, o cães e gatos têm coronavírus, mas não é o SARS-CoV-2, que é o vírus que gera a doença Covid-19. A vacina que é aplicada aos cães, por exemplo, para coronavírus rusa entérico canino, o SECOV, ela é uma doença de cães.
que provoca infecção intestinal. Então, por favor, não adianta ir na veterinária querer tomar a vacina, porque ela não tem nada a ver com esse vírus. Ela é para combater um vírus tipicamente de cachorro e é uma doença completamente diferente. Né? O SARS-CoV-2, ele promove uma infecção nas vias respiratórias. Né? O coronavírus que ataca o cachorro, ele promove uma questão de infecção digestiva. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Existem hoje, que a gente saiba, 7 coronavírus humanos, dos quais 3 produzem doenças respiratórias mais graves. Né? O SARS-CoV, primeiro que foi descoberto, né? Que em 2002, que já é diferente do SARS-CoV-2, que é o do coronavírus, do Covid-19. O MERS-CoV, que em 2012 produziu uma epidemia no Oriente Médio, né? Também de respiratório. Então é importante a gente entender o seguinte: não sai enlouquecido, porque vírus, pega essa. Tem muito vírus circulando no mundo, tem muito vírus circulando em torno da gente que não vai fazer nenhuma diferença, porque ele não vai. O nosso organismo não tem condições para ele se proliferar. O vírus, né? Não sei se vocês sabem, mas o vírus são parasitários, eles precisam da célula de outro animal para se multiplicar, portanto ele precisa de um hospedeiro. Entendeu? Esse hospedeiro pode ser um porco, pode ser uma galinha, pode ser uma ave silvestre, pode ser a gente, mas necessariamente um passa para o outro. Então isso é importantíssimo. É importantíssimo que a gente tenha clareza, né? O SARS-CoV-2 é o vírus que produz a doença Covid-19, que nós estamos enfrentando a pandemia. Né? Ainda não se tem clareza como essa contaminação se deu, a gente já falou sobre isso, né? Pode ter sido através do morcego ou através do pangolim, mas ainda não se sabe exatamente como isso aconteceu. De fato é que esse vírus ele consegue entrar no corpo humano e ele se dissemina muito rápido, né? Ele se multiplica muito rápido. E a gente consegue... O grande problema é que, né, quando a gente é atacado pelo SARS-CoV-2, a gente transmite com muita facilidade para outro humano. Esta é que é a base da pandemia, né? Não tem nada a ver com bicho. O que causa a pandemia nesse momento, pelo que nós sabemos, é que o homem, ao ser infectado pelo SARS-CoV-2, ele produz a doença Covid-19 e transmite esse vírus com muita facilidade para outros humanos. Então esta é que é o nosso desafio. Por isso do isolamento. Aí você diz assim, mas por que isolar? Por que nós vamos isolar? A gente vai depois ter contato. O problema do isolamento não é que a gente não vá ter contato com o vírus, não é que a gente não vá ter a doença. O problema do isolamento é que nós precisamos ter um tempo para que a estrutura hospitalar médica possa atender os casos mais graves. Então, não se trata de evitar o contato com o vírus, como se assim, eu vou ficar em casa e aí eu nunca mais vou ver a cara desse vírus, aí eu estou salva. Não é isto. O isolamento ele se faz para que a estrutura hospitalar e médica do país possa atender os casos mais graves. Então é por isso que é importantíssimo estarmos isolados, é importantíssimo a gente estar resguardado. Nós sabemos que nem todos da nossa população podem desfrutar desse privilégio de se isolar. A gente tem que ter clareza que a desigualdade social, ela nesse momento, ela é perversa. Ela é perversa. Porque nós podemos se isolar, estou aqui, eu isolada, na minha casa, com bastante conforto, né? Mas nem todos os brasileiros vivem assim e isso não favorece a contenção da expansão do vírus entre a população. Eu queria também colocar claro, né? Deixar claro aí
que a gente precisa, então, né? Agora, o que neste momento, diante da pandemia, o que nós podemos fazer, né? Primeiro, por que veterinária, pet shopping são serviços considerados essenciais? Salão de beleza não é não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, por que veterinário e pet shop são serviços essenciais? Isso é exatamente porque o animal não é objeto. Então o animal adoece, eu mesmo aqui, nós tivemos aqui uma situação, 2 situações em casa, de emergência, né? Precisava ir para a veterinária, né? Uma gata vomitando sangue, tem que ir para a veterinária, não tem jeito, né? Então vai de máscara, vai dizer que lá, marquei hora, fui. Né? Tivemos uma briga aqui também no nosso canil, que uma cachorra quebrou a pata, teve que ser internada, teve que operar. Então, assim, veterinária está aberto, por quê? Porque é um serviço essencial, porque os animais, como não são objetos, precisam ser tratados, socorridos, especialmente na emergência. Não é agora para levar bicho para fazer revisão sem necessidade. É para atender o seu animal em situações que merecem zelo, né? Cuidados especiais, né? E os pet shops ficam abertos porque tem os alimentos e tem remédio. Então você precisa manter. Então, assim como o supermercado fica aberto, o pet shop fica aberto, né? Obviamente que a gente tem uma série de práticas que nesse momento não são adequadas, né? Mandar cachorrinho pro pet shop para tomar banho não é conveniente nesse momento. Não é para ser feito. O ideal é que se dê banho em casa. Não dá, não tenho, não posso, meu cachorro é muito grande, não consigo. É uma outra coisa. O que eu estou falando é o seguinte, como aconselhamento geral, você deve evitar sair com o seu animal de estimação. Isso muito mais para cachorro, né? Porque é muito difícil a gente ver na rua gatinho com coleira. O que você não deve permitir é que o gato saia da sua residência. Mas isso já não devia permitir antes do Covid, né? Porque animal não deve transitar na rua, porque a rua tem doenças infecto-contagiosas que você precisa resguardar o seu animal. Então, agora tem animais, tem cachorros especificamente, que são acostumados, né? Que eles só fazem suas necessidades biológicas se forem à rua. Você vai deixar de ir à rua? Não, você não pode ir à rua com o seu animal. Agora não é para ficar passeando, não é para ir para a pracinha, não é para ficar... É para o animal ir, uma pessoa ir com o animal à rua para as suas necessidades básicas e voltar para casa o mais rápido possível, né? O que você deve fazer quando volta para casa? Higienizar as patas do animal. Lavar cabelo, não sei o que lá. Obviamente que se o animal vai na rua, se encosta nas coisas, ele pode trazer no pelo o vírus, claro que pode. Né? O vírus não se gruda em superfícies, não gruda na roupa, não gruda no nosso cabelo, porque não grudaria no animal. Né? Mas não é o bicho infectado que te passa, é porque você traz no corpo. É porque você traz no corpo do animal, na superfície do animal, você pode trazer o vírus. Então você deve evitar ao máximo ir à rua com o bicho. Você deve cuidar da higiene do animal. Não deixar gatos ir para a rua, obviamente. Isso a gente já tinha falado. E o Centro de Controle de Doenças recomenda, né, que se você está com Covid, o que você deve fazer? Restringir o contato com o seu animal doméstico, né? Você deve evitar isso, porque se você está com Covid, agarra o bicho, aí o bicho sai para outros membros da casa. Pode levar o vírus, né? Se possível, se você está com Covid, se você deixar o animal cuidado por outras pessoas, evitar um contato muito próximo com o animal. Se você está com suspeita ou com Covid, e não tem com quem deixar seu bicho, você precisa cuidar do seu animal, você deve evitar contatos muito próximos com o animal e deve também o quê? Usar máscara para lidar com o animal e deve fazer higiene das mãos quando trata do animal. O ideal é usar luvas, né? E usar luvas ou lavar bem
bastante a mão com água e sabão, né? Então, o que eu queria aqui colocar era exatamente isso, né? Que a gente, o animal, pelo amor de Deus, o animal não é um transmissor, cachorro e gato, não existe evidências científicas nesse momento que comprovem que cães e gatos são hospedeiros que infectam o homem com o SARS-CoV-2 e que promovem, portanto, a expansão do Covid-19. Todos os casos os pouquíssimos casos que estão sendo conhecidos agora são casos que, na verdade, foram as pessoas infectadas que transmitiram a Covid-19 para os animais e que esses animais, um exemplo, por exemplo, é a tigresa do zoológico do Bronx, que foi detectada com Covid. Era o tratador que tinha o Covid, né? Os animais, de uma maneira geral, pelo que estão vendo, que estão sendo observados, os poucos casos que apareceram, desenvolvem os sintomas de forma muito branda e o vírus não sobrevive muito bem. Mas isso está sendo estudado. A Fiocruz está abrindo, por exemplo, uma pesquisa agora com o Dr. Salvatore Giovanni de Simone, onde que eles vão fazer testes mais amplos com gatos. O que é importante nesse momento? Cuidar dos seus animais, cuidar de si, obviamente, né? Cuidar dos seus animais, zelar, né, pela qualidade de vida nossa e dos nossos animais, né? Essa pandemia vai passar, se Deus quiser nós vamos sobreviver a isso tudo, né? Mas nós precisamos ter, principalmente, eu acho que a gente precisa ter tranquilidade para nos informarmos, especialmente nos informarmos nos canais competentes para isso, né? Cuidado com as informações, cuidado com o pânico, né? Nós já estamos tendo uma onda de abandono de animais por causa disso, é um absurdo, né? Usem, né, o portal da Fiocruz, portal.fiocruz.br/coronavírus. Ali você tem uma quantidade enorme de informações referendadas, né? Cuidado, a gente precisa de informações referendadas pela ciência, né? Não adianta achismo, não adianta achar que vai ter que apareça um milagre. Eu até quero um milagre, quero uma vacina, quero um remédio eficiente, mas nós já estamos vivenciando uma situação muito grave pelo uso indevido de informações não comprovadas sobre o tratamento com a maldição da cloroquina, né? A gente precisa ter cuidado com isso, né? A gente quer salvar vidas, não quer piorar a situação, né? Não há nenhum tipo de informação. Então, portanto, agora, nesse momento, nós não temos nenhuma evidência que os animais domésticos transmitam o SARS-CoV-2 para o homem e que a gente desenvolva o Covid-19 a partir daí. Então, cuidem de seus animais, cuidem de si e bola para frente que nós vamos passar por essa. Foi um prazer enorme estar por aqui e a gente espera se encontrar em outro momento para discutir outros assuntos, tá?